Olá pessoal, aqui é o Wagner quem está falando. Eu venho trazer um novo assunto, mas antes vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Pessoal, todas as pessoas na igreja dizem assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Por que elas dizem isso? Porque o próprio apóstolo Paulo, aqui em 2 Timóteo, ele diz isso. Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas a questão é: o que é a escritura? O que é a escritura? Nós precisamos nos atentar, em primeiro lugar, para o fato de que, quando o apóstolo Paulo ele disse que toda a escritura ela é inspirada por Deus, a única coisa que ele tinha em mãos era o rolo dos pergaminhos que se encontravam dentro das sinagogas. Então, os rolos dos pergaminhos, eles compreendiam de Adão a Malaquias, que os judeus chamam de Tanakh, porque os primeiros 5 livros da Bíblia é chamado de Torá, a Torá escrita por Moisés, a Torá. E de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, o total é chamado de Tanakh, ou a antiga aliança, a antiga aliança. Portanto, o que eu entendo é que as escrituras é a antiga aliança. É exatamente o que o apóstolo Paulo tinha em mãos naquela época. É exatamente o que Jesus de Nazaré teve acesso naquela época. Nem mesmo as 14 epístolas do apóstolo Paulo ainda se encontravam escritas, compiladas. Não havia. Paulo ainda estava naquele processo de enviar cartas para Corinto, enviar cartas para Tessalônica, para outras igrejas. Não havia ainda essas cartas como hoje nós temos num livro chamado Bíblia. Não havia. Outra coisa que eu preciso dizer para os senhores é que Mateus, Marcos, Lucas e João não são Novo Testamento. Apesar destes livros estarem dentro
daquilo que nós chamamos Novo Testamento, eles não compreendem como Novo Testamento. Por que não? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João nada mais são do que a biografia de Jesus de Nazaré, desde um pouco antes do seu nascimento até um pouco depois da sua morte e ressurreição. Essas três cartas, elas são a biografia de Jesus. Conta sobre o antes do nascimento de Jesus, a gravidez de Maria, a infância de Jesus, alguma coisa, o início do seu ministério, a sua caminhada, a chamada dos apóstolos, a sua morte e a sua ressurreição. Então, não é Novo Testamento. E também não há inspiração, porque esses homens, eles foram testemunhas oculares. Eles escreveram em livros exatamente o que eles viram, o que eles testemunharam, o que eles acompanharam. Então não é Novo Testamento, é simplesmente a biografia de Jesus de Nazaré. E as 14 epístolas do apóstolo Paulo são o quê? O novo mandamento. A nova aliança. Porque essas foram entregue ao apóstolo Paulo pelo Jesus Cristo ressuscitado. Não por Jesus Cristo de Nazaré, que viveu na terra, em carne e osso. Não. Elas foram entregues ao apóstolo Paulo pelo Jesus ressuscitado, que trouxe esta revelação ao apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo pregasse aos gentios. Vocês compreendem? Porque aqui nas Escrituras, aqui na Bíblia, está escrito que estando o testador vivo, o testamento não tem valia. O testamento só tem força de lei quando o testador morre. E quem é o testador? É Jesus. Enquanto Jesus viveu aqui na terra, o Jesus de Nazaré, o Novo Testamento não teve valor, porque ele era o testador. Mas depois que ele veio a morrer e ressuscitar, aí sim surgiu o Novo Testamento, a nova aliança, a graça, que foi entregue ao apóstolo Paulo. Vocês compreendem? Então é muito vago a pessoa dizer assim, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Não. Atos dos Apóstolos foram os feitos dos apóstolos, foram o que aconteceu com os apóstolos na caminhada depois sem Cristo. Lucas conta isso em Atos dos Apóstolos, porque foi Lucas quem escreveu Atos dos Apóstolos. O Apocalipse foi uma revelação do Cristo ressuscitado a João na ilha de Patmos. E Jesus, o ressuscitado, disse ao apóstolo João: vá, ponha o que eu estou lhe dizendo em cartas e envie às 7 igrejas da Ásia. Jesus Cristo ressuscitado, ele não disse envia ao Brasil, envia a Argentina, envia a França, envia a Itália, a Alemanha. Não, ele disse envia as 7 igrejas da Ásia. Ou seja, o Apocalipse, a revelação de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo, foi para as 7 igrejas da Ásia.
Nós precisamos compreender isso. Quando diz que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, é porque é uma questão de endossar que a Bíblia, ela não é um livro comum. Ela é um livro divino. Por isso ela tem as características de escritura. Porque mesmo na época de Jesus, quando os romanos diziam assim, as pessoas diziam assim, eu devo fazer isso ou não devo? E aí os romanos falavam, faça aquilo que está escrito. Está escrito, faça. Por quê? O que estava escrito, estava escrito. Tinha força de lei. Então os romanos entendiam que o que estava escrito ali pelos escribas, nos rolos dos pergaminhos, aquilo ali era uma lei, não tinha como alterar aquilo. Então aquilo ali tinha força de quê? De escritura. Então quando diz que a Bíblia toda é uma escritura, é porque está dizendo que a Bíblia ela é um livro que tem a sua fonte, o Criador. A sua fonte é o Criador. Mas nós precisamos saber dividir cada coisa, para a gente não dizer que simplesmente tudo é uma inspiração. Não. Não é bem assim. Pessoal, eu agradeço pela atenção. Muito obrigado, tá? Se inscreva no meu canal, eu peço a vocês, se vocês gostarem, tá? E que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Obrigado.